Olá, o programa OAB Nacional está começando e a partir de agora você acompanha comigo o que foi notícia na Ordem dos Advogados do Brasil. Em Natal, no Rio Grande do Norte, milhares de advogados e advogadas em início de carreira se reuniram para a segunda Conferência Nacional da Jovem Advocacia. Em 2 dias de palestras, a classe discutiu os principais temas do universo do advogado iniciante. Direito de defesa, advocacia preventiva e a abertura do primeiro escritório foram os painéis de abertura. E mais, o presidente nacional da Ordem cobra a imediata apuração da denúncia de que o ministro Edson Fachin e sua família estariam recebendo ameaças. Você vê tudo isso e muito mais agora no programa OAB Nacional. O início de carreira é sempre um desafio e para quem vai exercer a advocacia, a responsabilidade é ainda maior, já que a profissão é sinônimo de defesa dos cidadãos e do Estado democrático de direito. E foi com essa consciência que os jovens advogados chegaram ao evento e viram na segunda Conferência Nacional da Jovem Advocacia uma forma de preparo para os próximos desafios. O clima era de expectativa. Foi com música e dança tradicional que os participantes da segunda Conferência Nacional da Advocacia foram recebidos. Esse é o maior evento voltado aos iniciantes na carreira. Com mais de 1.000 inscritos, essa edição atraiu profissionais de todo o país. Para uns, uma oportunidade de conhecimento. Para outros, de perceber a prática da área e também de fazer novos contatos. Porque vindo agora tudo é lucro, é para formar uma base forte, para poder estudar mais, porque ainda tem muita coisa para estudar, mas através do pessoal aqui que vai passar os conhecimentos para a gente, aí dá para criar uma base muito boa. A gente vindo para cá, a gente vai beber de uma fonte, né, vamos dizer assim, uma fonte que tem uma história, que tem tradição, advogados de sucesso, né? Que vão poder passar para a gente com certeza, que está começando, conhecimento prático, né? Vivências, experiências que vai fortalecer com certeza o nosso trabalho. A gente sabe que aprendizado nunca é demais, né? Então sempre a gente está buscando novos conhecimentos, novas formas de aprimorar a nossa advocacia, até porque a gente está começando agora. Então a gente sempre precisa de tomar novos rumos e trazer novos aprendizados para a nossa carreira. Aqui, a Jovem Advocacia debateu os principais temas do universo de advogados e advogadas em início de carreira. O objetivo? Ampliar os conhecimentos desses profissionais para o enfrentamento dos desafios da advocacia contemporânea. Foram 8 painéis divididos em 2 dias de evento, com palestras de importantes nomes da advocacia brasileira. No painel 1, o tema foi direito de defesa. Em seguida, a advocacia preventiva e a resolução extrajudicial de conflitos. No terceiro painel de debates, os desafios do primeiro escritório. O painel 4 discutiu o papel da jovem advocacia na luta pela efetivação do acesso à justiça. No quinto bloco de palestras, o tema foi a jovem advogada mulher e as conquistas de direitos. As eleições 2018 também ganharam debate, além do ativismo judicial e dos desafios e perspectivas da jovem advocacia, que fecharam os painéis da conferência. Abrindo a sequência dos 2 dias de palestras da segunda Conferência Nacional da Jovem Advocacia, o primeiro painel debateu o exercício do direito de defesa. Coordenado por jovens advogados das seccionais da OAB, o primeiro painel da conferência discutiu o direito de defesa. Cada um dos palestrantes trouxe um pouco de suas experiências no exercício da advocacia e visão sobre o tema. No debate inicial, o conselheiro federal Aldo Fernandes de Souza Neto deu um relato do começo de sua carreira. Para ele, o desafio da jovem advocacia é a busca por novos caminhos na valorização da classe perante a justiça e também na defesa dos direitos da sociedade. Essa é a hora de vossas excelências, de todos os senhores, começarem a praticar o que estudamos nos bancos da faculdade, principalmente o respeito ao colega,
o respeito ao processo e a atenção que o nosso cliente necessita e tanto almeja. Augusto de Arruda Botelho, advogado criminalista, trouxe ao debate os novos desafios do direito de defesa. Para ele, esse direito, como também as garantias fundamentais e a Constituição, são desrespeitados diariamente no país. Segundo Botelho, cabe aos mais jovens a tentativa de melhorar o judiciário brasileiro, começando pela desmistificação de ideias que afetam a advocacia brasileira. O resultado prático disso para um advogado, e para vocês, jovens advogados, é o seguinte: o direito de defesa, ele não pode mais estar limitado à frieza do papel, à frieza do processo. Você defender o seu cliente, é que eu estou falando como criminalista, mas isso vale para qualquer área. Você defender o seu cliente ou defender a sua tese na frieza do papel, exclusivamente, você vai estar fadado a perder seu caso. Você precisa, principalmente na esfera criminal, você precisa defender o seu cliente fora do processo. Porque a justiça, infelizmente, hoje em dia, não se faz apenas dentro de um processo. Na terceira palestra, a presidente da seccional alagoana, Fernanda Marinella, mostrou aos participantes o funcionamento do direito de defesa dentro do direito administrativo, trazendo as preocupações e dificuldades da matéria. O advogado tem que estar presente em todas as etapas do processo administrativo. Nos dias de hoje, cerca de 90% dos processos administrativos ainda são anulados por falta de contraditório e ampla defesa. Atentas às discussões, as jovens advogadas aprovaram os debates. Eu achei muito bom, principalmente o doutor Augusto Botelho, eu achei ótimo a forma que ele repassou isso para a gente, tipo assim, para desmistificar tudo que está acontecendo no país, entendeu? De como é realmente feito o procedimento num processo penal, vamos dizer, como ele exemplificou. Eu achei ótimo. Eu achei tão bom ao ponto de refletir e talvez até mudar de opinião sobre algumas coisas. Então, é isso que eu acho que é mais importante da gente estar aqui. É da gente ver sobre outras perspectivas, coisas que a gente vê todos os dias e que a gente, às vezes, toma como verdade. E aí você vem aqui, você vê dados e você vê umas pessoas que já estão atuando naquela área e vê que a realidade não é essa que a gente está acostumada a ser reproduzido como verdade, entendeu? Advogados e especialistas falaram sobre um tema muito caro à atuação profissional hoje em dia: a advocacia preventiva e a resolução extrajudicial de conflitos. A mesa do painel 2 foi presidida pelo conselheiro federal Paulo Teixeira e teve como secretário e relator representantes da jovem advocacia brasileira. A advocacia preventiva e a resolução extrajudicial de conflitos foi o assunto do segundo painel. Nele, Estefânia Viveiros, presidente da Comissão Especial de Análise da Regulamentação do novo Código de Processo Civil no Conselho Federal da OAB, e Rodrigo Cunha, professor da FMU, Faculdades Americanas Unidas, foram os palestrantes. Mostrando os novos rumos para a jovem advocacia na questão, Estefânia falou sobre a aplicação do novo CPC e a previsão, em seu texto, dos métodos extrajudiciais de conflito. Nós caminhamos pela litigiosidade e hoje estamos fazendo o caminho de volta. Ou seja, um caminho necessário com um objetivo: redução de tempo, segurança jurídica e economia. Felizes de vocês, jovens advogados, que estão vivendo um momento de que a advocacia preventiva tem o mesmo peso da advocacia litigiosa. O professor da FMU trouxe dados relacionados aos processos no Brasil. Informações do Justiça em Números do Conselho Nacional de Justiça mostram que o país tem aproximadamente 100 milhões de processos, um para cada 2 habitantes. Partindo desses elementos, Rodrigo Cunha falou sobre os métodos adequados à solução de controvérsias, como mediação e conciliação. Nós temos um grande caminho. Qual é o grande caminho? Fortalecer a conciliação e a mediação extrajudicial. Saber que nós teremos muitas vantagens
se nós caminharmos para esse lado. Perceba, todos ganharão com isso. Paulo Eduardo Teixeira, conselheiro federal da OAB, foi quem presidiu a mesa. Para ele, a advocacia preventiva e a resolução extrajudicial de conflitos são temas que atingem diretamente a classe e que, por isso, é preciso uma melhor preparação de advogados e advogadas na área. Por mais que se invista em termos de recursos financeiros no judiciário, se nós não pensarmos no judiciário de uma outra forma, de uma maneira macro, a gente vai ter sempre esse judiciário com muitos processos e com a estrutura não suficiente para dar conta de 100 milhões de processos. Nós, profissionais, nós temos que nos preparar para que a gente possa atuar nos dois, né? Tanto no aspecto da intervenção do Estado para a resolução dos conflitos, mas a participação dos advogados sem a participação do Estado para a resolução dos conflitos. O início de qualquer carreira é cheia de desafios. E para o jovem advogado não é diferente. A forma como enfrentar essas dificuldades, principalmente na hora de abrir o primeiro escritório, foi o foco do painel 3 da Conferência da Advocacia Jovem em Natal. Para muitos advogados em início de carreira, o grande sonho é abrir o próprio escritório. E para o jovem advogado Leonardo Areba, formado há 3 anos, esse sonho está perto de se tornar realidade. Era um sonho, só que eu vi um pouco mais distante, né? Porque eu não sabia muito bem como começar, qual era o caminho, como escolher minha área, qual seria realmente a opção que eu teria que fazer, né? Como ter sucesso nessa área. Foi uma progressão natural, eu entrei em outro escritório e com certeza aprendi muito lá. E eu tive um contato com o cliente, com a atuação advocatícia, com as demandas, e aí eu vi que eu realmente queria fazer a gestão assim, do escritório da minha forma. E foi pensando nesses profissionais que na segunda edição da Conferência Nacional da Jovem Advocacia, um painel foi dedicado aos desafios do primeiro escritório. O conselheiro federal traçou uma linha histórica da abordagem do tema. Na palestra, um panorama sobre sociedades de advogados, economia e mercado. Uma sociedade de advogados, no momento que você está constituído dentro de uma sociedade de advogados, o cliente, aquela empresa, ela fica mais segura em contratar, tendo atrás a figura de uma sociedade de advogados do que o advogado individualmente. Se você não tem constituída uma sociedade de advogados, ou uma pessoa jurídica, uma sociedade unipessoal, você está perdendo mercado com isso. Laura Sellen, advogada, especialista em planejamento estratégico, trouxe dicas de como começar um escritório de forma correta. Segundo ela, o passo inicial é definir a área de atuação. O primeiro passo ele é um passo decisivo às vezes. Às vezes eu posso me equivocar em algum planejamento e ele vai me acompanhar por décadas. E às vezes eu não consigo voltar atrás. Então o começo ele é muito, muito importante. A nossa carreira ela acompanha a vida em sociedade, então sempre será necessário um advogado, seja para fazer valer o direito de alguém, seja para mudar o curso das coisas. A ética, como um dos princípios mais importantes na manutenção de um escritório de advocacia, foi destacado pelo advogado medalha Rui Barbosa, Paulo Roberto de Gouveia Medina. Segundo ele, a ordem tem a responsabilidade de exigir de seus inscritos uma conduta ética pautada em acordo com determinadas normas que ela estabelece. A ética profissional, em qualquer setor da atividade humana, mas particularmente no exercício das profissões liberais, se reveste de tanta importância. Último a palestrar, o conselheiro federal Jarbas Vasconcelos apontou como um dos grandes desafios da jovem advocacia ao abrir o primeiro escritório o respeito às suas prerrogativas. Lamentavelmente, os jovens advogados, eles são clientes do Tribunal de Ética, lamentavelmente, e dramaticamente, tragicamente, clientes também da nossa comissão de prerrogativas. E esse é um desafio que se põe, que o sistema precisa tratar. O
O segundo dia da Conferência Nacional voltada aos iniciantes na advocacia foi cheia de palestras. O evento conseguiu reunir no mesmo espaço quem ainda nem se formou e aqueles que estão há anos na profissão. E como personagens essenciais ao funcionamento do sistema judiciário, advogados e advogadas debateram no quarto painel do evento o papel da jovem advocacia na luta pela efetivação do acesso à justiça. Veja na matéria. Em todos os painéis da conferência, a jovem advocacia foi chamada a se tornar protagonista na justiça brasileira. E não foi diferente no quarto painel do evento, que debateu o papel da jovem advocacia na luta pela efetivação do acesso à justiça. Presidente da mesa, o conselheiro federal Aurino Bernardo Giacomelli destacou a luta da advocacia iniciante. Que os grandes construtores da jurisprudência, dos enunciados, na verdade são os advogados com suas teses e suas antíteses. Na verdade, o Poder Judiciário ele só faz exatamente o papel sintético, de sintetizar aquelas teses que são propostas por nós advogados. Representando a advocacia do Piauí, a diretora-geral da Escola Superior da Advocacia no Estado, Nayara de Moraes e Silva, trouxe ao debate a importância de toda a advocacia no acesso à justiça e como voz do cidadão. Ela propôs reflexões sobre 3 pontos: custas judiciais, defensorias públicas e justiça gratuita. O acesso à justiça, ele é, levando em conta uma balança, o fiel da balança entre 2 questões. Veja bem, de um lado, a igualdade jurídico-formal trazida na Constituição. E de outro, a questão socioeconômica de cada indivíduo. E o acesso à justiça está exatamente no meio desses 2 pontos que são essenciais para que você consiga efetivar a sua cidadania. Não há como dissociar a jovem advocacia da luta pelo acesso à justiça. A visão dos advogados iniciantes em relação ao acesso à justiça foi mostrada pela representante da Comissão da Jovem Advocacia do Espírito Santo, Natália Ribeiro. Ela fez um relato das dificuldades enfrentadas pela classe para acessar o judiciário, como no caso do processo judicial eletrônico. Temos advogados idosos, não só advogados idosos, mas temos advogados deficientes visuais que eles estão deixando de advogar, porque eles não podem advogar. Porque o processo judicial eletrônico não lhes permite, ou não lhes permitem advogar. Porque aqueles que vivem dentro dos seus gabinetes em Brasília com ar-condicionado e internet com muita velocidade, não pensaram que no Piauí talvez não tenha internet com muita velocidade. Não pensaram que lá nos mais altos do Amazonas não vai ter internet. Não pensaram que no meu estado, como é o caso do Espírito Santo, lá no interior do Espírito Santo, talvez não tenha internet. Falando sobre as angústias no acesso à justiça, o presidente da Comissão Jovem no Estado do Rio Grande do Norte, Nicásio Carvalho, apontou à classe a responsabilidade pelo acesso à justiça e como representante do cidadão. No entanto, para Nicásio, o ponto essencial para que essa realidade seja consolidada está no respeito às prerrogativas da classe. O advogado que tem a sua prerrogativa conspurcada tem que ser aquele que grita primeiro e depois chama a galera para gritar junto. É primeiro o advogado e a advogada que reivindica a garantia às suas prerrogativas. Se nós não nos colocarmos na posição de protagonistas dessa história, a tecnologia vai nos engolir. E o acesso à justiça vai ser um sonho escrito no livro de história. Fechando o painel, o conselheiro federal Eduardo Serrano da Rocha criticou o acesso à justiça no Brasil. Porque eu tenho certeza que nos rincões desse Brasil velho de guerra, que é um país continental, que em algumas cidades do interior, do norte e até do nordeste e de outras regiões, não se tem nem acesso à internet ainda. E como se obrigar a ter o processo judicial eletrônico tão somente? Esse acesso à justiça, pela elitização dos preços, está ficando uma falácia.
Hoje, as mulheres são mais de 500 mil nos quadros da advocacia. E ao longo da história do direito, elas têm enfrentado constantes desafios. Entre os obstáculos atuais para a mulher advogada estão a inclusão em novas áreas, maior número de profissionais em sociedades, número crescente como titulares de escritórios, maior interesse em qualificação profissional, busca por oportunidades e networking. E foram estes os assuntos debatidos no 5º painel da Conferência da Jovem Advocacia. A busca pela igualdade de gênero no sistema OAB tem sido luta constante da Comissão Nacional da Mulher Advogada. E o tema recebeu um painel especial na Conferência Nacional da Jovem Advocacia. Com uma mesa repleta de mulheres, a primeira palestra foi com a medalha Rui Barbosa Clea Carpe. Ela traçou um histórico da ascensão dos direitos femininos pelo mundo, como quando definido o empoderamento delas na Conferência Internacional da Mulher. Ela fez o mesmo histórico quando o assunto é a advocacia. Em toda a história da entidade, apenas 10 mulheres foram presidentes de seccionais da ordem. Que foi, graças ao empenho de Fernanda Marinella e de Eduarda, foi instituída a Comissão Permanente da Mulher Advogada. Ela é permanente hoje, não é só uma comissão especial. E mais, a criação do plano de valorização da mulher advogada, como tem o plano de valorização de apoio à jovem advocacia. E mais, e o compromisso do Conselho Federal em todo o seu sistema, inclusive nas caixas de assistências. No painel, as palestrantes destacaram a necessidade do engajamento feminino para uma maior participação das mulheres nos quadros diretivos da ordem. Hoje, elas representam mais de 500 mil e, desse total, as jovens advogadas correspondem a 60%. Ocupem seus espaços, trabalhem, lutem e, na realidade, briguem pelo lugar que nos é de direito. Vamos dividir, vamos debater. Vamos trazer as nossas problemáticas. As conquistas femininas da advocacia, entre elas o plano de valorização da mulher advogada, foram o enfoque da palestra da presidente da Comissão Nacional, Eduarda Mourão. Destacando aspectos que devem ser considerados na evolução da advocacia feminina, Eduarda listou uma série de pontos que demonstram o cenário atual sobre elas na profissão. Porque a história da mulher dentro da advocacia sempre foi nas áreas mais tradicionais. E nós percebemos ao longo do tempo que as mulheres agora estão buscando novos nichos, até para poder se sentirem mais incluídas no mercado. Elas estão se graduando mais, elas estão buscando capacitação em número muito maior do que os nossos colegas advogados, justamente por visualizar uma necessidade de se posicionar perante o mercado, se qualificar mais e buscar novas oportunidades. Saibam, jovens advogadas, que vocês, até a faixa etária de 25 anos, têm 60% de ocupação nos quadros da OAB. Com experiências no CAD, no Executivo e no Judiciário, a advogada Ana Paula Martinez apresentou diversos dados sobre a discrepância de representação de gêneros em áreas como a magistratura e as sociedades em grandes escritórios de advocacia. Muito se tem avançado no papel da mulher como advogada. Acho que temos ainda um caminho pela frente, que é agora superar esse viés de seleção que a gente vê, seja na magistratura, na advocacia, que limita o número das mulheres ao longo da carreira. Então, a gente está avançando. Acho que a OAB tem feito um papel super importante na promoção da mulher na carreira. No encerramento dos debates, a relatora da mesa, presidente da OAB Jovem de Minas Gerais, Renata Werneck, fez um duro discurso, chamando a atenção do problema da igualdade de gênero para os homens também. Por que hoje, 2018, eu sou obrigada a escutar que eu tive que sair com alguém para assumir um cargo? Por que hoje eu sou obrigada a ir despachar com o juiz e o juiz dizer para mim: nossa, estou até sem graça de despachar com você, doutora? Eu não sou obrigada a escutar isso. Ele falaria isso para um homem? Ele falaria isso para um homem advogado? A causa é de todos. É de todos.
E em evento em São Paulo, o presidente nacional da Ordem, Cláudio Lamáquia, cobrou a imediata apuração da denúncia feita pelo ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, de que seus familiares estão sendo alvo de ameaças. Para Lamáquia, a notícia é extremamente grave, por isso a urgência no esclarecimento do caso. O presidente da OAB afirmou ainda que esse tipo de ataque não pretende atingir apenas o Supremo Tribunal Federal, mas todo o sistema de justiça e o Estado democrático de direito em si. Segundo ele, a Ordem dos Advogados do Brasil vai acompanhar de perto o desenrolar das investigações. E o programa OAB Nacional termina agora. Você pode visitar as nossas redes sociais. A OAB está no Instagram, Facebook, Twitter e YouTube. É só colocar CF OAB. Não deixe de acessar também o site da Ordem, oab.org.br. Muito obrigada pela companhia e semana que vem a gente se encontra.